Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula de tecnologia, tá? Eu vou fazer esse vídeo auxiliar para vocês porque esse assunto é um pouquinho mais complexo, né? Então, vou utilizar aqui dessa gravação para explicar um pouquinho melhor para vocês os slides, tá? Nessa semana, a gente viu lá no CMSP que eles passaram uma prática da cultura maker para vocês, né? Vocês conseguiram acompanhar. Essa cultura maker é de você fazer coisas que tenham materiais, etc. É a cultura do fazer, né? Realmente. Então, eles construíram ali um protótipo, tá? Só que eu queria voltar um pouquinho com vocês, faz um tempo já, sobre programação, tá? Então, a cultura maker, ela tem a ver com programação, tá? Só que esse tema programação, ele foi abordado um pouquinho antes, né? Nas aulas do CMSP, tá? Mas eu quero que vocês deem uma olhada um pouquinho mais profundamente acerca da programação, que eu acho que a programação é uma coisa muito importante. A programação está em tudo que envolve tecnologia. Praticamente tudo que você vê por aí tem programação por trás, tá? Em relação a computadores, aos aplicativos que a gente utiliza no dia a dia, tá? E aí a gente vai começar a utilizar a cultura maker, que eles apresentam lá no CMSP, que vocês sabem que eu gosto de pegar a aula do CMSP, mas que eu gosto de complementar também, tá? Com um outro aspecto, uma outra visão, beleza? Porque eles apresentam ali um conceito super interessante, mas eu acho que para a gente seguir uma linha de raciocínio, a gente tem que acabar tratando os assuntos por uma ordem cronológica, tá, gente? Porque ali, às vezes, fica um pouco de temas soltos, tá? E eu quero tratar com vocês sobre programação e eu vou realmente tratar durante algumas aulas, tá? Sobre isso. E para vocês também terem uma noção do que é um programa, o que é uma programação, como que faz programação, tá? Para vocês tirarem aquela ideia também de que programação é difícil, não é, tá? Se vocês tiverem interesse realmente em começar a programar, eu acho que a gente já viu bastante sobre o que é tecnologia, sobre os dados, né? Exposição de dados, vocês já viram também, disseminação de fake news. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre programação, tá? Vamos começar bem pelo início, tá, gente? Eu sei que quem conhece programação, quem gosta, já pesquisou alguma coisa, vai achar um pouco muito básico, mas vamos começar sempre pelo início, para que o pessoal que não conhece, não sabe o que é, também consiga entender, tá? Então, muita atenção à atividade dessa semana, depois a gente vê sobre o que se trata, tá? Vamos lá. Então, vamos começar essa aula sobre programação. O que é essa palavra tão estranha, programação? Às vezes as pessoas acham que é uma coisa, né, de outro mundo. Vocês estão vendo essa imagem aí do lado, né? Que ela tem um código, tá? Isso aí é um código, é um programa. Vocês já viram isso em algum lugar? Não sei se vocês já viram em algum momento, né? No momento em que vocês estavam fuçando aí pela internet, ou às vezes você esbarra numa tecla do teclado, acontece também de mostrar a programação por trás daquela página de internet. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como que funciona essa programação e como que a gente pode mudar por alguns momentos alguma coisa. Um exemplo, não peguei do TikTok. Tô brincando, eu peguei sim. Mas assim, eu já conhecia isso, né? Você pode mudar algumas informações da tela, como por exemplo o número de seguidores que você tem no Instagram. Dá pra você mudar por alguns momentos quantos seguidores vocês têm. Dá pra colocar muitos seguidores. Inclusive, dá pra você ir na página de um artista famoso e tirar quantos seguidores eles têm e colocar 0. Mas, obviamente, vocês não estão mexendo na programação. A programação ela não é aberta, né? Ou seja, não dá pra você mudar e deixar assim mesmo, tá? Mas dá para você alterar, deixar por alguns segundos e depois quando você dá um refresh na página, né? Quando você sai da página e entra novamente, ele muda para a informação inicial, tá? Por isso que a programação é uma coisa muito interessante. Ela está em todos os momentos aí, em vários locais, tá? Então, é um processo de escrita. Por que a gente fala que é uma linguagem? A gente fala que programação é uma linguagem porque ela tem uma linguagem própria. Né? Quando a gente fala em linguagem, o que vocês entendem? Por exemplo, o cinema, ele tem uma linguagem própria dele, não é? É uma forma de se expressar. A gente diz que a arte, por exemplo, as pinturas, né, são uma forma de linguagem, tá? A programação também. Por quê? Porque ela tem um jeito todo especial dela de ser. Ele tem esses negócios, se você ler esses códigos aqui que eu coloquei na imagem, ó, você vê que tem function, tal, evento, var, if, ga, todo esse tipo de escrita, né? E também essa linha um pouco mais para lá, assim, tudo isso faz parte da linguagem da programação, tá bom? Ó,
E normalmente, quando a gente vê esses códigos, assim, às vezes tem em algumas séries, por exemplo, Rick and Morty, né? Eu acho que no Rick and Morty tem um pouquinho dessa programação, se você for dar uma olhada. Não sei se vocês assistem essa série, tá, gente? Não sei nem se pode assistir essa série, mas estou falando assim, é uma série que trata sobre tecnologia, etc. Séries em geral, como, por exemplo, Matrix, né? É um filme também que tem um pouco da programação. Lembra que eu perguntei para vocês sobre filmes, né? Os filmes mostram muito disso. Matrix é uma coisa básica, tem bastante programação ali, né? Trata sobre esse universo. Então, a linguagem ela é um pouco complexa, tá? Só que a gente vai começar do início, perguntando o que eu tenho que saber para começar a programar, tá? Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem dois tipos de programação, a programação plugada e a programação desplugada. A plugada, obviamente, é aquela que usa a internet, é que a gente vai programar mesmo, colocar um código, né? Mas a desplugada é algo que a gente pode pensar no como a gente faz. Então, assim, como que vocês vão fazer? Inclusive tá trocado ali a definição, gente. Então é ao contrário ali, tá? É o que utiliza de meios é a plugada e a que não utiliza é a desplugada, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, vocês só fazem a inversão ali, tá bom? Essas duas programações, esses tipos, né, de programação, uma plugada é usando a internet, a desplugada é sem internet. Então é pensando como que eu escreveria o código, tá? E o que é um código, gente? Código é cada linha daquele programa que eu mostrei para vocês. Então, assim, o código ele é um conjunto de comandos. Desculpa, o programa é um conjunto de comandos, tá? E o código é exatamente todo esse conjunto de linhas. Se você for olhar lá, né, um programa, por exemplo, ele é formado por uma sequência de comandos. Então, é uma sequência que fala, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Isso daí são chamados, esses comandos, eles são chamados de algoritmos. Né? E cada comando desse algoritmo forma o nosso programa, que nada mais é do que uma sequência de informações que tem um início e um fim, ou seja, um início e um objetivo. Você sempre quer chegar em algum lugar com um programa, tá? Na aula do CMSP, a gente viu um exemplo bem simples, é uma aula antiga já, do dia 28 de abril, tá? E teve essa brincadeira do robô, que o que eles queriam que vocês fizessem? Eles tinham uma sequência de passos que você tinha que seguir, e no final você ia perceber que você, se seguir todos esses passos que eles propuseram, você ia fazer um quadrado no chão, certo? Então, essas são as instruções para eu fazer um programa de como eu, por exemplo, posso fazer um quadrado no chão, andando, tá? Então, é isso que o programa é um conjunto de comandos, tá? Então, vamos começar por uma parte bem simples para vocês entenderem como é. Não fiquem preocupados, tá? Que eu sei que é um tema um pouco complexo para entender assim rápido, mas o que a gente vai pensar primeiramente? Vamos pensar em passos, tá? Então, eu quero que vocês pensem nos passos, nas etapas que vocês fazem para ir para a escola. E aí, a gente vai fazer os passos, como que a gente chama? Os passos de algoritmos, né? E esse algoritmo vai formar o nosso programa, certo? Então, eu vou fazer um programa que chama Ir para a Escola, tá? Então, a atividade dessa semana é vocês fazerem uma sequência de passos, tá? Que vocês utilizam, que vocês seguem para ir para a escola. Então, imagine, estou fazendo uma brincadeira aqui, né? Imagine que sua mãe quer te dizer exatamente como você chega no Wallace. Então, ela vai falar para você, olha, filho, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. E você vai ter que seguir, afinal, sua mãe está mandando, não é mesmo? Mas assim, imaginem que a gente está traçando um objetivo inicial e um objetivo final, tá? Para o nosso programa. Como que vai começar? Eu vou sair de casa. O meu objetivo inicial é sair da minha casa. E o final é chegar na escola. Quais são os outros passos que vocês têm que seguir para chegar na escola? Pensem aí. Então, essa vai ser a nossa atividade, tá, gente? Eu quero que vocês pensem agora nesse momento. Não é preciso detalhar, tá, gente? Não coloquem, por favor, os seus endereços e nem as ruas pelas quais vocês passam, etc. O ônibus que vocês pegam não precisa. Eu quero uma coisa mais genérica. Então, vocês vão colocar lá, número 1, sair de casa. Então, é obrigatório. O número 1 é sempre sair de casa. E o número 5, 6, 7, dependendo de quantos passos vocês forem colocar, é sempre chegar na escola Wallace, tá? Então, eu quero que o primeiro seja sair de casa e o último passo seja chegar na escola, tá? Quais são os passos que vocês fazem? Então, passo 2. Eu abro a minha porta, eu saio da minha casa, eu abro o meu portão. Passo 3. Eu ando na rua até o ponto. Aí vocês vão colocar sempre, coloquem, por favor, sempre no infinitivo, tá? Para dar um entendimento de que é um comando, tá bom? No infinitivo, eu digo, é colocar o verbo com, né?
ir, ok? Caso vocês, né? Então, sair de casa, andar até o ponto, pegar o ônibus. Utilizem sempre o infinitivo para ficar como se fosse um comando, tá bom? É como se alguém estivesse falando. Imaginem que esses comandos seriam para, tipo, se você estivesse indo fazer essa atividade, sair de casa e chegar na escola, e alguém estivesse falando para você: olha, fulano, sair de casa. 2, andar até o ponto. 3, pegar o ônibus. 4, entendem? Então, vão fazendo essa lista. Façam primeiro essa lista que eu quero explicar depois, a partir desse exercício que vocês fizerem, de que maneira que a gente pode transformar essa escrita que vocês estão fazendo em um programa de verdade. E aí vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? A programação basicamente é uma lista de comandos que você manda ao computador fazer. É basicamente isso. E isso dá origem a tudo, todos os aplicativos, todas as coisas, o Instagram, o Facebook, todos eles têm essa programação. É mais complexo? Sim, com certeza, mas tudo se inicia com você idealizar esses passos, tá bom? Então façam essa atividade e a gente conversa mais na próxima aula. Gente, por hoje é só. Um abraço, fiquem em suas casas, hein? Se cuidem!